Olá, seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Danilo Tomás e falo aqui do Rio de Janeiro com Cristóvão Barcelos. Formado em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cristóvão é doutor em Geociências pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, é pesquisador titular na Fundação Oswaldo Cruz, uma das mais importantes instituições sanitárias do Brasil. Trabalhou como sanitarista nas Secretarias Estaduais de Saúde do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, e no ano passado realizou uma pesquisa sobre o desmatamento na Amazônia e doenças infecciosas. Seja bem-vindo, Cristóvão. Muito obrigado aí pela oportunidade de conversar e falar um pouco dos problemas do Brasil, que são bastante graves, mas que eu acho que podem ser equacionados e melhor estudados e a gente produzir intervenções necessárias sobre essas questões. Professor, de acordo com a médica espanhola Maria Neira, diretora de Saúde Pública e Meio Ambiente da Organização Mundial de Saúde, cerca de 70% dos últimos surtos pandêmicos que nós sofremos têm origem no desmatamento e na ruptura violenta com os ecossistemas e suas espécies. Já um estudo da Universidade de Cambridge trabalha com a hipótese de as mudanças climáticas terem contribuído para a proliferação do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Eu gostaria que o senhor explicasse de que maneira a crise climática influencia no surgimento de epidemias e pandemias. A gente precisa lembrar que o clima afeta o ambiente afeta o clima. E por trás disso tudo estão as ações humanas, né? São as ações humanas que produzem grandes mudanças ambientais que, por sua vez, vão produzir mudanças no clima e isso altera, por exemplo, o regime de chuva. A primeira consequência é o aquecimento, temperatura nos oceanos e na atmosfera. Mas essa mudança nos padrões de temperatura também afeta as correntes de ar, o deslocamento de massa de ar, a umidade, e isso vai alterar, por exemplo, a vegetação, né? A vegetação pode não estar se transformando em diversas partes do Brasil, por exemplo, pela mudança do regime de chuvas. E, por sua vez, a mudança da vegetação também vai permitir ou vai impedir algumas práticas agrícolas, até a urbanização. Então, esses processos estão todos interligados e podem produzir doenças, né? A gente tem que lembrar que existem milhares, se não milhões de tipos de vírus circulando nos ambientes naturais. Por exemplo, o coronavírus, muitas pessoas afirmam que tem origem dentro das cavernas onde habitam alguns morcegos. E, de alguma maneira, esse vírus escapou de um ciclo dentro da caverna e talvez tenha contaminado um outro animal, um mamífero, e que depois chegou aos humanos e começou a se transmitir entre humanos. Esse tipo de escape ecológico, que é como é chamado, pode acontecer com outros tipos de vírus, né? Por duas razões. A perda da biodiversidade, né? Em geral, quando a gente tem perda dos índices de biodiversidade, quando eles diminuem, isso faz emergir novas espécies e diminui a competição entre espécies, né? Então, você tem o que a gente chama de praga, que, na verdade, é praga para nós, para os humanos, mas aquilo é um florescimento, um crescimento muito grande de uma população que perdeu seu predador ou que encontrou uma fonte de sobrevivência melhor do que tinha naturalmente. Por exemplo, as cavernas são um ambiente muito limitado. Se esse vírus muta ou se a caverna ela é alterada de alguma maneira, esse vírus vai se transportar para outros ambientes. Então, o desmatamento, o aquecimento global, o contato cada vez maior que as pessoas, a população humana está tendo com o ambiente silvestre, né, pode facilitar o que se chama de esse salto ecológico,
essa migração de um vírus de um ciclo muito fechado dentro do ambiente silvestre, do ambiente natural, para um ambiente urbano ou até um ambiente rural. Agora, como que o papel das florestas no ciclo de oxigênio pode impedir a proliferação de vírus? Então, as florestas têm mecanismos próprios de autossustentação, né? De manutenção, por exemplo, de uma quantidade mínima de água, manutenção do ciclo de alguns nutrientes, nitrogênio, fósforo. Muitas vezes elas se retroalimentam, né, produzindo massa vegetal, produzindo árvores e folhas, e isso também, por sua vez, sustenta uma grande diversidade de animais, né? Se esses ciclos são perturbados de alguma maneira, interrompidos, a gente começa a ter rupturas nesses ciclos. Então, por exemplo, pode haver uma diminuição da quantidade de umidade disponível, pode haver a redução de alguns nutrientes, por exemplo, e isso dificulta o crescimento vegetal, e isso tem consequências na produção, não só vegetal, mas como nos animais também, né? Os animais, claro, eles procuram sempre fontes de abrigo e de alimentação, né? Sempre procurando isso. Se eles perdem essas fontes, começa um processo de migração de animais que é perigosa. Por exemplo, tudo indica que a febre amarela no Brasil, o grande surto que houve em 2017, 2018, começou com a migração de macacos, que provavelmente perderam suas fontes de alimentação ou estavam em alguma região que secou ou que foi desmatada, e esses macacos migraram para a proximidade da cidade, e isso gerou um ciclo de transmissão de febre amarela na periferia da cidade. Esse tipo de fenômeno parece que está cada vez mais comum pela alteração que a sociedade está produzindo nesses ambientes silvestres, né, ambientes naturais, mas também pela facilidade de transporte que a gente tem hoje em dia, né? Voos, circulação de caminhões, facilitam também alguma migração de animais, não animais de grande porte, mas alguns pequenos animais podem se aproveitar dessa rede de transporte que é humana e se espalhar com uma facilidade grande. Agora, professor, no estudo de 2008, Mudanças Climáticas e Ambientais e seus efeitos na saúde, o senhor aponta que o impacto das mudanças climáticas deve ter mais efeitos negativos do que positivos sobre a saúde humana. Um dos efeitos da crise climática é a mudança nos ecossistemas, que acarretaria, segundo diz no estudo, na perda da biodiversidade, invasões de espécies e alterações de ciclos geoquímicos. Isso tudo também, segundo o estudo, levaria à mudança da distribuição de vetores, hospedeiros e patógenos. Eu gostaria que o senhor explicasse esses dois pontos. Essas alterações ambientais, elas têm uma repercussão muito grande no que a gente chama de zoonose, quer dizer, é uma doença que circula entre animais, mas que também afeta a população humana, né? Por exemplo, os mosquitos, né? Os mosquitos há milênios que circulavam em um ambiente restrito, né? E ganharam uma grande parte do mundo, principalmente o mundo tropical. Essas grandes migrações desses pequenos animais, como mosquitos, elas são facilitadas, então, pelas condições de transporte e por a criação de um ambiente propício dentro de área urbana, né? O Aedes, que transmite dengue, chikungunya, zika, infelizmente são vírus que permanecem circulando aí no Brasil. Esses mosquitos se adaptaram a
uma condição urbana. Hoje ela é muito comum esses mosquitos se proliferarem em vasos, quintais, pneus, em qualquer lugar que acumule água dentro de uma área urbana. E é ali, dentro dessa área urbana, também que ele vai encontrar fonte de alimento. No caso do mosquito, o sangue humano, né? Provavelmente o mosquito, nos primórdios, quando surgiu, ele se alimentava de outros animais e passou a se adaptar completamente ao sangue humano. E, infelizmente, essas novas maneiras de transmissão estão sendo muito comuns, né, de um lado, a urbanização, né, a invasão dessas áreas originárias dessas espécies e favorecida por uma circulação de pessoas e de vírus, né? Então, os próprios vírus também, eles surgem em determinado lugar. O vírus de Zika surgiu no leste da África, mas se difundiu com uma velocidade impressionante, 2014, 15, 16, né, que tomou uma grande parte do mundo, porque já tinha um mosquito espalhado para uma grande parte do mundo tropical. Então, esses novas... Na verdade, não são novos vírus, né? São novas oportunidades para os vírus se proliferarem e se espalharem pelo mundo. Essas novas oportunidades são o que a gente poderia, como afirma no estudo, entender como a mudança na distribuição de vetores, hospedeiros e patógenos? Exato. Um vírus, por exemplo, alguns vírus desses que a gente chama de zoonoses, dependem de um vetor, que no caso é o mosquito, o próprio vírus, no caso, por exemplo, da dengue, e que seria o que a gente chama de patógeno, e um hospedeiro. O hospedeiro, no caso, infelizmente, é a população humana, né, que que vai ser picada pelo mosquito e que vai adoecer, e o vírus vai se proliferar dentro do corpo humano, dando oportunidade para um novo mosquito picar novamente essa pessoa que está doente e passar adiante esse vírus e transmitir a doença. Então, na verdade, a gente alguns desses ciclos eram muito fechados e contidos, e hoje em dia eles estão se aproximando por essa tríade, né? esse tripé do hospedeiro, infelizmente a maior parte da população mundial, o patógeno, que é um vírus ou uma bactéria que pode ser transmitida, e que também tem um espalhamento muito grande, teve um espalhamento ao longo do século XX muito grande, e um vetor, né? Um vetor que na verdade, ele se aproveita desses desse novo ambiente que foi criado, que é completamente favorável a ele. Professor, o Sudeste Asiático também tem uma grande região tropical, né, como nós temos aqui na América do Sul, e ele perdeu em 30 anos uma área de florestas equivalente à Alemanha. Como que isso se conecta a pandemias como a SARS, de 2002, 2003 na China, a gripe suína e a do novo coronavírus? Essa destruição desse meio natural, ela primeiro provoca migração, né? Os animais que tinham ali um habitat favorável, ele vai migrar, procurando algum outro lugar onde ele encontre abrigo e alimento, e tenha condições climáticas favoráveis. Isso pode acontecer dentro de uma cidade, por exemplo. Segundo lugar, coloca em contato a população humana com essa mata, né? Até o ecoturismo, que tem sido incentivado em diversos lugares, a gente precisa lembrar que ele também pode produzir doenças, né? Ele coloca em contato uma pessoa suscetível num ambiente onde tem essa circulação de vírus e bactérias. Em terceiro lugar, o que está acontecendo também no Sudeste Asiático é a criação
criação intensiva de algumas espécies animais que estão sendo utilizadas cada vez mais como alimento. Então, aves, até répteis e porcos e gado estão agora sendo criados em lugares confinados, que são, às vezes, o lugar de geração desses novos vírus, né? A gripe aviária começou no Sudeste Asiático, dentro, provavelmente, de um lugar de criação intensiva de galinha, de frango, né? A gente tem aqui no Brasil também esses lugares de criação intensiva, não? Também, mas não tão intenso quanto na Ásia, né? O Brasil ainda, para o bem e para o mal, cria, por exemplo, gado solto, né? Em geral. Claro que tem ainda tem outros lugares, por exemplo, o porco no sul. A produção de carne suína no sul, ela é muito confinada, né? Isso é um perigo para a gente. Mas o gado bovino, ele ainda é criado da maneira extensiva, né? Ele é largado no pasto, o que diminui, de alguma maneira, a possibilidade da geração de novas doenças, né? Por exemplo, a vaca louca, a síndrome da vaca louca, que ficou muito famosa ainda no final do século passado, na Inglaterra, ela foi gerada dentro desse ambiente confinado de criação de gado, né? E isso obrigou a Inglaterra e vários países da Europa a reformular a maneira com que eles criavam o gado e se alimentavam o gado. No caso da vaca louca, o vírus, na verdade, um fragmento de vírus, começou a ser servido nos alimentos do gado. Então, isso fechou um ciclo perigoso, que o gado se alimentava de um alimento contaminado e adoecia e produzia mais alimento contaminado, e assim foi adiante. Isso foi se espalhando e, infelizmente, matou algumas pessoas na Europa durante alguns anos. Isso obriga essa criação intensiva de frangos na Ásia, de gado confinado. Os Estados Unidos usa muito essa prática de porcos, que no Brasil tem também, porcos confinados. São lugares perigosos para a criação de novos vírus e a geração de novos ciclos de transmissão de algumas doenças. Sabe que eu estou falando muito complicado? Acho que eu estou meio assim, parece tom de professor, tá meio... Eu acho que eu devia ser mais simples. Não se preocupe, falando uma palavra muito técnica. O Washington Post publicou um levantamento recentemente sobre as maiores pandemias da história. E o que a gente vê é que um número crescente de pandemias ao redor do mundo a partir da segunda metade do século XX, mas sobretudo agora nesse início do século XXI. De 2002 para cá foram 5 pandemias, sendo a da Covid-19 a mais letal, e ao longo do século XX foram 4 grandes pandemias, sendo a gripe espanhola a mais letal, mas não podemos esquecer também a de HIV a partir dos anos 80. De que maneira o processo de urbanização acelerou o surgimento de novas pandemias? Eu queria lembrar de uma pandemia, ou de duas, que foram bastante trágicas e atingiram o mundo inteiro, matando milhares ou milhões de pessoas, que foi a praga, ou chamadamente peste negra na Europa, principalmente em 1300 e pouco, e cólera, 1800, meados do século XIX. Que eram também em 2 fases de um início de outro processo de urbanização, né? Exatamente. O que está por trás dos dois é a intensificação do comércio. A gente, em 1300 e pouco, estava no fim ou no começo da decadência do feudalismo, que começam a circular pessoas e produtos dentro da Europa, interligando um pouco os feudos e oferecendo produtos, começo da urbanização da Europa. E o rato, nesse caso,
achou esse ambiente adequado para se proliferar dentro da cidade. E teve uma capacidade de transmissão enorme, matou milhões de pessoas na Europa. Isso já era resultado dessa urbanização já precária ainda que existia nessa época na Europa. Depois a cólera se aproveitou de uma fase terrível que hoje houve na Europa. A gente hoje tem uma ideia de que a Europa é um paraíso do bem-estar social, com limpeza urbana, com higiene, mas a Europa em 1800 e pouco tinha esgoto correndo na rua, uma urbanização acelerada, as pessoas saindo do campo, morrendo de fome, a crise agrícola, uma industrialização acelerada e produzindo bastante poluição, sem menor condição de saneamento na cidade. E a cólera chegou da Índia, muito provavelmente através dos navios, né, que traziam produtos da Ásia para a Europa, e achou esse ambiente adequado dentro de Londres, de Paris, e chegou também nas Américas. Aqui no Rio de Janeiro teve surtos de cólera também. A cólera não consegue se proliferar e ser transmitida em lugares onde tem bom saneamento, né? E ela exatamente procurou, ao longo da trajetória, essas cidades com muita gente e com péssimas condições de habitação e saneamento. Então, a urbanização, para a gente, tem esse duplo sentido. De um lado, claro, é muito mais confortável morar nas cidades, né? As cidades é que oferecem melhores condições de habitação, em geral, melhor acesso à saúde, melhor acesso à educação, cultura. É importante também a gente pensar na cultura, que ela muitas vezes é produzida dentro da cidade. Então, as pessoas procuram a cidade e até é mais fácil, digamos, do ponto de vista das engenharias, sanear uma cidade do que sanear o campo inteiro, né? Numa cidade você pode produzir pequenos sistemas de saneamento e oferecer água, esgoto para todo mundo, coleta de lixo. Coletar lixo num ambiente menos denso, mais rural, é muito mais difícil. Então, as pessoas procuram esses lugares, mas, ao mesmo tempo, as cidades são vulneráveis. Isso é que a gente está percebendo agora, né? Começou com a peste de 1300, com a cólera, mas a febre amarela atinge as cidades. A dengue é tipicamente uma doença urbana. As diarreias, em geral, podem causar grandes surtos nas cidades, porque as crianças e adultos podem ter contato com esgoto que está contaminado por alguma bactéria. Então, os ciclos dentro da cidade são muito mais acelerados, inclusive pela densidade demográfica. Uma pessoa está muito próxima da outra dentro de uma cidade, né? Se uma pessoa adoece numa área rural distante uma da outra, a possibilidade de transmissão é pequena. Mas nas cidades as pessoas vivem muito juntas, né? Ou dentro de uma casa, ou mesmo na rua. Convivem, querendo ou não querendo, com pessoas estranhas e contato com material, com alimentos, com esgoto, com água contaminada, e que podem causar esses grandes surtos. Professor, o que ocorre para que a circulação de um vírus se torne uma pandemia e, consequentemente, uma pandemia? É um processo, esse processo ele depende de diversas etapas. Primeiro, essa relação entre o que a gente chama de patógeno e hospedeiro. Quer dizer, muitas vezes nós convivemos com vírus e com bactérias que não causam nenhum problema de saúde para a gente, né? Se a gente fizer um exame dos nossos intestinos, vai encontrar lá milhões de bactérias que não causam nenhum mal para a gente. Existem algumas mutações e essa mutação atinge tanto esse patógeno, um vírus ou uma bactéria, quanto quem está portando esse patógeno, ou um animal, geralmente um mamífero, e os humanos, né?
esse primeiro encontro é importante, né? Um agente infeccioso, uma bactéria, um vírus, com o seu hospedeiro. Depois disso, esse patógeno, ou um vírus ou uma bactéria, tem que ter a capacidade de espalhamento. Por exemplo, as diarreias, elas são causadas exatamente pelo esgoto, né? Mas elas causam problemas digestivos que provocam diarreia, e essa diarreia, o resultado dessa diarreia vai para o esgoto e muitas vezes contamina a água também. Então, a diarreia é tipicamente um ciclo que passa pela água, né? Existe o ciclo das doenças respiratórias, que geralmente afetam, não por acaso, o pulmão de uma pessoa, e por afetar as vias respiratórias, ela é transmitida pelo ar, que fecha novamente o ciclo com o pulmão. Quer dizer, um vírus ou uma bactéria que se propaga, ele tem que ser capaz de encontrar esse órgão humano aonde ele vai se reproduzir e de onde ele vai se espalhar. Daí a virar uma epidemia, é preciso que essas pessoas estejam muito próximas uma da outra, né? Uma coisa é muito comum, por exemplo, na Amazônia, uma pessoa, geralmente um agricultor, minerador, ou um militar que está dentro da selva, bate no hospital de uma cidade grande com uma doença que ninguém nunca conheceu, nunca viu. Mas ele não vai transmitir aquilo, provavelmente, porque a fonte da contaminação ficou lá na selva. Ele não vai transmitir isso. Só vai se transformar em epidemia se começar a transmissão dentro desse ambiente das cidades, ou esse ambiente mais denso, né, das sociedades. E daí a vir a pandemia não tem sido difícil, infelizmente, porque hoje em dia, com essas conexões internacionais que a gente tem, com voos, com cada vez mais transporte de barco, rodoviário, ferroviário, aí você tem uma circulação muito fácil de pessoas e desses patógenos, dos vírus e das bactérias. Então, uma epidemia hoje que aconteça lá no Sudeste Asiático pode, em poucas semanas, chegar ao Brasil, chegar na Europa. Então, infelizmente, a possibilidade de produzir pandemias cada vez está aumentando mais. A chave da gente é tentar entender esses primeiros mecanismos de transmissão. Como é que os vírus e bactérias se adaptam a esses órgãos e conseguem circular entre pessoas. Como é que são transmitidas entre pessoas? Depois de conseguir um número mínimo de pessoas infectadas, isso para se transformar numa pandemia não é difícil, infelizmente. Continuando, a região ártica apresentou um aquecimento 4 vezes maior que a média da Terra desde o final do século XIX. E um dos receios é justamente que vírus e bactérias antigos, né, como de pandemias passadas, como o da gripe espanhola, voltem à vida, gerando novas epidemias e pandemias. Como que o senhor vê esse risco? Existe, né? Existe. Essas expedições, esses lugares remotos, né, exigem uma biossegurança muito grande, algumas medidas muito importantes de segurança para se garantir que as pessoas não vão ser infectadas. Claro, nesse ambiente de gelo e de muito frio, é bem possível que essas espécies aí estejam adormecidas, digamos assim, né? Então estejam pouco ativas. Mas se houver um contato muito direto, por exemplo, com a doença respiratória, o vírus da gripe espanhola, uma pessoa suscetível pode começar uma transmissão local. É muito interessante agora que está... Mas essa transmissão local, ela se dá por essas expedições ao Ártico ou pelo digelamento acho que está acontecendo as duas coisas, né? Algumas expedições
em lugares que eram remotos, assim, que não existia presença humana, né? O Ártico e a Antártica. A Sibéria é uma região muito delicada, assim, né? A Sibéria foi durante alguns milhares de anos um lugar com muita vida animal, né? E depois aquilo sofreu um processo de soterramento pelo gelo, que a gente chama de permafrost, quer dizer, permanentemente congelado aquela área lá. Não é à toa que, com o aquecimento global, estamos descobrindo fósseis interessantíssimos na Sibéria, os fósseis humanos e fósseis animais, né? Há pouco tempo se viu um mamute quase intacto na Sibéria. Hoje em dia não teria condições de um mamute se sustentar na Sibéria com o tipo de vegetação que tem lá. Mas ele estava quase intacto. Imagina a quantidade de bactérias e de vírus que tem ali dentro daquele animal que nunca mais, há milhares de anos, que não circula aquele tipo de vírus e bactéria. Esses saltos de um ambiente para o outro, e nesse caso de uma época para outra, né? Um fóssil é quase isso, um transporte de uma espécie que estava mantida segregada, né? E para uma condição que ela pode se espalhar, né? Então, isso exige muito cuidado. Os pesquisadores, em geral, têm um cuidado enorme em retirar, por exemplo, materiais desses lugares, não trazer amostras desses animais e de micro-organismos para as cidades. Em geral, existe esse cuidado, mas é muito perigoso isso. O que está acontecendo com o aquecimento global é que essa camada de gelo está sedenta, diminuindo, e estão aparecendo esses fósseis que podem estar lá dentro diversos tipos de vírus, bactérias, alguns deles que podem causar doença. E, no caso, a expedição humana a essas regiões é que pode fazer essa circulação do vírus e gerar epidemias e pandemias. Sim, principalmente para vírus respiratórios, né, que é a nossa preocupação atual também com a Covid-19. Mas existe outro tipo de vírus que circulam, por exemplo, na água. Se alguém bebe uma água contaminada na Antártica por um desses vírus que estava isolado lá naquela região, e aí ele pode começar esse vírus pode começar a se reproduzir dentro do organismo daquela pessoa e aquela pessoa começar a transmitir para outras. Então, é mais ou menos o mecanismo que existe que a gente descreveu para as florestas. Quer dizer, existe uma circulação natural e mais ou menos contida de alguns micro-organismos nessas áreas, mas que podem escapar para as grandes cidades, né? Professor, voltando às florestas, agora falando do caso da Amazônia brasileira, que desde o início da pandemia do novo coronavírus, a cidade de Manaus, capital do Amazonas, é o epicentro da doença no Brasil. Agora a gente vê a cidade enfrentar uma segunda onda da pandemia, ainda mais complexa, pela existência de variantes preocupantes do vírus, como a P1, que surgiu lá em Manaus. Hoje até a Fiocruz, né, a instituição a qual o senhor é ligado, mostrou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI em Manaus é de 94,5%. De que maneira o desmatamento na Amazônia, que vem crescendo e que teve um aumento de 34% entre agosto de 2019 e agosto de 2020, contribuiu para essa situação? A Amazônia ela é um resultado ainda da convivência ou coexistência de diversos tipos de população, né? A Amazônia tem uma das taxas de urbanização mais altas do Brasil, 95% em torno da população da Amazônia mora em cidades, e geralmente cidades grandes.
Os demais moram em pequenas localidades, muitas delas ribeirinhas, né? E que dependem de transporte fluvial. A população indígena, que numericamente é muito pequena, mas que tem uma visibilidade enorme. Acho que todo brasileiro tem uma preocupação especial com a população indígena, né? E que vive em condições terríveis de habitação, mas com um certo isolamento. O isolamento, no caso das doenças infecciosas, ele é favorável, né? Ele é protetor, tem um efeito protetor da saúde dessas populações. Uma tribo indígena, por exemplo, pode perfeitamente escapar da pandemia de Covid-19 se mantiver isolado, né? Felizmente, tudo indica que algumas populações indígenas ainda na Amazônia, mesmo com a pandemia, estão se mantendo sem a doença. O desmatamento ele vem junto com o processo de urbanização, quer dizer, ele desloca as pessoas que estão nesses lugares mais remotos, seja populações indígenas, ribeirinhas, quilombolas, pescadores, extrativistas, para dentro das cidades, né? E provoca esse curto-circuito entre o que acontece na floresta e o que vai resultar dentro das grandes cidades da Amazônia. Então, é muito preocupante não só o desmatamento, mas uma das consequências do desmatamento, que são as queimadas, né? Geralmente, um ciclo de desmatamento é seguido por um ciclo de queimada, porque as pessoas não desmatam só para obter madeira. Muitas vezes é para ocupar o terreno, para produzir criação de gado, ou para venda ilegal mesmo, os famosos greleiros da Amazônia se utilizam dessas invasões e uma legalização rápida, muitas vezes feita de maneiras escusas, né, para se apropriar de uma terra e vender essa terra, né? Então, a questão do desmatamento da Amazônia envolve questões sociais e políticas muito graves, né, que é a venda ilegal de terra, que é a ocupação de áreas protegidas, de reservas, de terras indígenas. E isso é bastante preocupante porque coloca essas populações sob risco, essas populações que estavam mais ou menos isoladas, e, ao mesmo tempo, promove queimadas, promove essa perda da biodiversidade, a extinção de algumas espécies. Isso é um processo que, infelizmente, está se acelerando na Amazônia, muitas vezes com ações ilegais que não têm sido coibidas pelo Ministério do Meio Ambiente, que não, os órgãos de fiscalização e de controle ambiental no Brasil estão sucateados, né? E não têm capacidade para fazer esse tipo de medida de contenção do desmatamento queimado. Agora, professor, deixa eu ver se eu entendi. O desmatamento e as queimadas na sequência, elas impactam, então, em duas formas, né? Na perda da biodiversidade, na alteração dos ecossistemas, que facilita que vírus zoonóticos, como o coronavírus, pulem de espécie para espécie com mais facilidade. E do outro lado, você tem também esse desmatamento para fins pecuários que aproxima as espécies da população urbana? Seria isso? Sim. De um lado, o desmatamento diminui em geral diminui a biodiversidade, faz aparecer pragas, né, que pode ser o surgimento de uma grande população de algum animal, mas também de algum micro-organismo que se adapta melhor àquela nova situação. Por exemplo, uma grande área desmatada que pode se transformar em pasto, e naquele pasto, com certeza, vai surgir algum micro-organismo vai se aproveitar daquela nova condição ambiental, né? Do outro lado, coloca em contato essas populações. E tem um terceiro fator, que é muito preocupante no caso da Covid-19, que é a perda da capacidade pulmonar das pessoas. As queimadas vêm, infelizmente, ocorrendo há décadas no Brasil, principalmente na época da seca
na Amazônia, que vai de junho mais ou menos até setembro. Que é conhecido também como o período do fogo. Período do fogo. Que são feitas as queimadas do que foi desmatado Exatamente. no ano anterior. O fogo na Amazônia é raríssimas vezes espontâneo. Geralmente ele é criminoso. Ou ocorre dentro de uma área da própria propriedade de um dono de terras que resolve ganhar uma área nova para a criação de gado ou para agricultura, soja, principalmente, ou é uma atitude criminosa para ocupar uma área que ainda não tem um ocupante ou um proprietário. Então, muitas vezes o fogo na Amazônia ele é produzido criminosamente, principalmente nessa obtenção dessas áreas novas, muitas vezes não só pela madeira, mas para conquistar áreas novas, para venda, para comercialização da terra. Mas isso produz... geralmente essas áreas são desmatadas e logo em seguida queimadas nesse período de seca, diminuição das chuvas na Amazônia, e isso tem gerado uma nuvem de fumaça que atinge cidades, muitas vezes, centenas de quilômetros de distância. Por exemplo, chegou em 2019 a São Paulo. Chega até São Paulo. Chega a São Paulo, por corrente de grande altitude, que chegou a São Paulo. Mas é muito comum, por exemplo, Porto Velho, que não tem grandes áreas de queimadas em torno, nem de desmatamento, mas é muito... Cuiabá também é muito afetado, são afetadas por queimadas que a fumaça é transportada a longa distância para essas cidades. Essas populações já têm problemas no sistema imunológico. As queimadas, em geral, produzem uma espécie de inflamação. Respirar essa fumaça de queimadas a longo prazo pode até causar câncer, diminui a capacidade imunológica das pessoas, e isso é uma porta de entrada para a Covid-19. O vírus alcançando o pulmão de uma pessoa que já está debilitada por respirar fumaça, ele ali vai se reproduzir com uma facilidade enorme e pode produzir quadros graves da Covid-19. Essa foi a nossa preocupação quando a gente fez o relatório sobre as queimadas de 2019 e 2020. E é importante também dizer que, apesar das queimadas sempre acontecerem nesses períodos no meio do ano, elas vêm se intensificando ao longo dos últimos anos, principalmente um pouco até de incentivo do governo federal, que tem incentivado a mineração na Amazônia, a invasão de terras indígenas, tem declarado abertamente que terras de quilombolas e terras indígenas podem sim ser exploradas economicamente, e com enfraquecimento ou desmantelamento do sistema de controle ambiental que a gente está assistindo. Então, o desmatamento seguido de queimada tem sido cada vez mais frequente e mais intenso dentro da Amazônia. E, ao mesmo tempo, também a gente está vendo... nós temos poucas vacinas no Brasil, nós temos uma vacinação muito lenta, nós temos o governo federal boicotando a vacinação, e uma coisa que tem sido noticiada muito, que é a influência evangélica nas comunidades indígenas e como isso tem afetado a vacinação, porque as populações indígenas estavam entre os grupos prioritários, mas não está se conseguindo vacinar por influência desses pastores. Essa também é uma coisa para a gente olhar, né? Existe também dentro da Amazônia, no Brasil inteiro, uma enorme diversidade de etnias, né? Alguns grupos indígenas podem até hoje serem considerados como isolados, né? Existem pequenos grupos indígenas que ainda não tiveram nenhum contato com digamos, o que chama de sociedade abrangente, o que a gente deveria chamar de civilização, que não é bem... Eles também são uma civilização, né? Mas existem outros grupos indígenas que têm sido alvo
dessa catequização, né, por grupos evangélicos, né? É muito comum na Amazônia, por exemplo, você entrar numa área indígena que se chama Nova Canaã. Até os nomes das terras indígenas denunciam quem é que está gerindo aquela área, né? Porque a influência evangélica, infelizmente, na Amazônia é muito grande e vinha sendo permitida durante anos e agora está produzindo uma ação bastante perigosa, por exemplo, até em questões morais, né? Uma população indígena não tem a menor ideia do que é poligamia, monogamia, o que é droga, o que não é droga. Eles têm uma maneira própria de ver o mundo. E, claro, o que a gente chama de droga, para eles muitas vezes um insumo para um ritual, né? Controlado, claro, muitas vezes não é para fins recreativos, né? Uma droga. Então, o moralismo branco, digamos, e o moralismo evangélico no sentido do ortodoxismo da Bíblia, né? Não é exatamente uma religião, é levar a Bíblia ao pé da letra, né? O que pode, o que não pode ser feito. Tentar mudar a vida de alguns indígenas com base nessa moral bíblica é muito perigoso, porque quando se escreveu a Bíblia, não existia vacina, não existia algumas dessas doenças que a gente está vivendo, né? E os índios, de alguma maneira, se adaptaram àquele ambiente onde vivem e lá eles procuram fontes de alimento, e procuram diversão, e procuram ter filhos e manter a sua cultura. Uma das maneiras perversas de se destruir a Amazônia é destruir a cultura da Amazônia e principalmente dessas populações tradicionais. Professor, além do desmatamento, que impacto tem a construção de grandes infraestruturas como a Amazônia, que tem 4.260 quilômetros, né, liga o Brasil de leste a oeste, atravessando a Amazônia, ou de mega barragens como a de Belo Monte na disseminação de novos vírus? Como a gente falou, atrás dessas grandes obras, grandes empreendimentos, barragens, linhas de transmissão de energia elétrica e principalmente estradas, atrás disso tem uma mobilidade de população gigantesca, né? Por exemplo, a Porto Velho foi tomado, quase duplicou de população quando foi construídas as barragens lá no Rio Madeira. E essa população é muito móvel, elas vêm, muitas vezes, essa mão de obra vem do Nordeste, do Centro-Oeste, do Mato Grosso, até do Sul, procurando uma fonte de renda, ou diretamente nas obras, ou indiretamente, o comércio associado às obras e tal. Mas a primeira consequência, então, é essa migração em massa para alguns lugares, né? A segunda questão é a facilidade com que produtos, né, materiais e a população vai se deslocar ao longo dos anos. Por exemplo, muitas cidades da Amazônia vinham sendo poupadas do HIV e da AIDS ao longo das últimas décadas. Mas, com a aceleração da troca de migrações, mesmo temporárias, dentro da Amazônia, isso facilitou muito a difusão do vírus HIV na Amazônia, né? E sempre, claro, a gente tem que pensar, as pessoas não migram porque não gostam de um lugar ou gostam de outro, porque são atraídas por alguma atividade econômica, e inclusive atividades ilegais. Na Amazônia, infelizmente, existe a mineração ilegal, os garimpos ilegais, existe a extração de madeira ilegal,
existe a prostituição, a periferia das grandes cidades, existe tráfico de droga, né, que é facilitado pelas fronteiras, o Peru com Bolívia, e transporte pelos rios. Essas atividades econômicas, elas muitas vezes são facilitadores dessa difusão de doenças lá dentro da Amazônia, né? Além disso, a própria obra, né, ela altera o ambiente, né? Uma grande barragem, ela geralmente alaga uma área muito grande, né? E altera o ambiente natural, que durante alguns meses no primeiro momento, e depois permanentemente com a formação de reservatórios, etc. O climatologista Carlos Nobre disse recentemente que a Amazônia está muito próxima de um ponto de não retorno no processo de savanização em decorrência do desmatamento e das queimadas, né, que tem crescido. O que isso significa em termos de saúde pública? Significa provavelmente a perda de habitat de algumas espécies que vão se extinguir ou migrar, né? A gente viu aí o exemplo dos macacos, por exemplo, que com algumas crises ambientais e climáticas na Amazônia e no Centro-Oeste, Pantanal, podem ter migrado, e isso pode trazer doenças para a cidade. Essa alteração, a savanização significa um pouco a perda de biodiversidade, mas também diminuição da umidade, né? Da umidade das chuvas que ocorrem na Amazônia. Pode trazer, talvez, algum efeito até favorável, né? Por exemplo, a malária, ela só se transmite na Amazônia em locais de acumulação de água e próximos de comunidades humanas, mas o mosquito depende basicamente da água, né, para se reproduzir. Essa savanização provavelmente pode extinguir algumas doenças e fazer surgir outras novas, né? Alguns vetores se adaptam perfeitamente a uma floresta úmida como a Amazônia, mas não se adaptam à savana. Mas também pode acontecer o contrário. Alguma espécie típica da Amazônia, por exemplo, algumas moscas, da savana, algumas espécies de cerrado, por exemplo, de savana. Savana, na verdade, no Brasil é o cerrado, né? É como se o cerrado invadisse a Amazônia. Esse novo ambiente, um pouco mais próximo do cerrado, pode atrair um outro tipo de animal para dentro dessa área, como, por exemplo, as moscas, né? A mosca é muito mais comum em locais mais secos do que em locais mais úmidos. Professor, no estudo que a gente já citou, mudanças climáticas e ambientais e seus efeitos na saúde, cenários e incertezas para o Brasil, o senhor afirma que, para ampliar a capacidade do setor de saúde no controle das doenças transmissíveis, é necessário desenvolver novos instrumentos para a prática de vigilância epidemiológica. Quando o senhor escreveu isso, ainda não tinha tido a Covid-19. Então, eu queria saber agora, baseado nessa experiência que a gente está vivendo dessa pandemia, que instrumentos seriam esses? Uma das novidades, digamos, tecnológicas que a gente teve ao longo desse século XXI é o uso intensivo de imagem de satélite, né? As imagens de satélites eram caras, eram de baixa qualidade no século XX, e agora são facilmente trabalhadas e adquiridas por qualquer pessoa. Qualquer pessoa na sua casa, usando um computador, pode ter acesso a imagem satélite, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de software, quanto a quantidade enorme de satélites que hoje circundam a Terra e estão produzindo dados. O que a gente queria dizer é que
Antigamente a gente ficava muito preso aos dados de doença. Quer dizer, uma doença nova surge, ela tem que ser notificada, ela tem que ter um diagnóstico correto, tem que ter um exame laboratorial, tem que ter, muitas vezes, exame clínico para confirmar se realmente é aquela doença. E isso é registrado nos sistemas de informação que a gente tem dentro do sistema de saúde. Mas não basta isso. A gente pode e deve recorrer a algumas ferramentas tecnológicas que complementam esse dado de doença. Por exemplo, a malária, como eu falei, ela tem um ambiente típico de transmissão. Então, a gente pode monitorar esses ambientes de transmissão através de imagens de satélite, através de, por exemplo, ferramentas que capturem e analisem dados das chamadas redes sociais. Por exemplo, uma pessoa que tem malária, ou uma parte das pessoas que têm malária, muitas vezes tweetam ou postam seu status. Estou doente, estou com febre, estou com malária. Se a gente conseguir capturar esses dados que estão sendo gerados dentro das redes sociais, né, a gente pode analisar uma massa de dados maior, que são dados informais. Claro que a gente nunca vai saber se aquela pessoa realmente teve malária, mas se uma quantidade grande de pessoas começar a falar em malária, é porque está havendo algum problema naquela região, né? Esse tipo de tecnologia tem sido aplicado para dengue, por exemplo. A quantidade de menções que se faz a essa palavra dengue dentro de plataformas aí da mídia social, ela é um grande indicador de que ali num determinado lugar pode estar tendo um surto de dengue. Esse tipo de tecnologia a gente pode e deve aplicar nesse mundo mais moderno, em que as coisas estão muito mais aceleradas e que as informações estão, de alguma maneira, disponíveis, né? Isso não se dispunha na época da febre, da gripe espanhola, da peste negra na Europa. Hoje em dia a gente pode e deve utilizar essas novas fontes de informação de uma maneira muito mais eficaz, né? Agora, não tem o risco de uma restrição excessiva ou de uma vigilância excessiva em cima das pessoas? Sempre tem esse risco. Sempre tem esse risco. Mas, ao contrário do que se falava no famoso livro do 1984, do Grande Irmão, Big Brother, essa vigilância provavelmente não vem do Estado. A gente, durante muito tempo, temeu uma ditadura baseada na informação, né? E que o comportamento das pessoas é o tempo todo vigiado, monitorado e punido por um governo totalitário, né? Hoje em dia, a gente talvez tenha que temer muito mais algumas empresas que detêm informação do que o próprio governo, né? Com certeza, algumas empresas as grandes cinco, né, chamadas grandes cinco, que são especializadas em informação, que oferecem serviços nas chamadas redes sociais, elas têm mais informações muito mais informação do que a gente pensa e do que o próprio governo tem de nós, né? E isso pode ser utilizado para fins bastante maléficos assim, para as pessoas, né? Invasão de privacidade. Por exemplo, uma pessoa que posta uma declaração dessa, estou doente, ela pode começar a ser discriminada nas redes, né? Por alguma ação proposital de algum grupo criminoso, mas também por um algoritmo que pode capturar aquela informação e, por exemplo, bloquear aquela pessoa para acesso a alguns serviços. Isso é realmente muito perigoso. A única ferramenta que a gente tem para combate a isso, a invasão da privacidade, a restrições de direitos, é a democracia.
Na Suécia, por exemplo, as pessoas declaram permanentemente seu endereço, seu estado conjugal, sua renda, o tempo todo. Se ela não declarar, ela é punida. Se mudar de endereço e não declarar um novo endereço, ela é punida. E se ela for a um bar, ela tem que, para comprar uma bebida alcoólica, tem que mostrar a carteira de identidade, e a carteira de identidade é registrada dizendo fulano comprou uma bebida alcoólica naquele bar, naquele determinado momento. Qual a vantagem da Suécia? Que é uma democracia. Se houver algum abuso de autoridade em cima dessa pessoa, com certeza ela vai ser punida e o cidadão vai ser protegido. A única maneira que a gente tem de garantir sigilo e garantir direitos é a democracia. E, infelizmente, as democracias estão em risco, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Não só por esses governos mais autoritários e populistas, mas também por grupos ilegais, né? Milícias, por exemplo, que se apropriam de uma informação oficial. O vazamento de dados no Brasil é uma coisa comum. E não é uma ação de governo, é uma ação de uma máfia. Uma máfia que comprou alguma base de dados, seja do imposto de renda, seja da Previdência, comprou ilegalmente uma base de dados e começa a utilizar aquilo para fins lucrativos, né? Abrir conta, fazer crediários em nome de uma pessoa fantasma. Né? Professor, para a gente encerrar, queria fazer 2 últimas perguntas. O aumento do desmatamento verificado no Brasil e em outras regiões tropicais não deve diminuir nos próximos anos, pelo menos nada indica isso. Queria saber, o Brasil pode ser um local disseminador do surgimento de uma nova pandemia? E o que o mundo pode esperar com relação às doenças infecciosas? Pode. O Brasil pode se tornar o epicentro de uma nova pandemia mundial, em 2 tipos de lugares que a gente acha que são realmente de maior risco. É a criação confinada de alguns animais. Isso é um perigo. Como a criação de porcos no sul, por exemplo. Os porcos no sul, frango no centro-oeste, Minas, por exemplo, também. E segundo lugar, na Amazônia, que a gente não tem muito domínio sobre o que está acontecendo na Amazônia e a quantidade de animais e de micro-organismos que existem na Amazônia. Alguns desses micro-organismos podem fazer esse salto ecológico e alcançar as populações humanas. Além de ser uma área que abrange 6 países. 6 países. Da América do Sul. Com transporte, com condições de transporte, muitas vezes não controlado. Quer dizer, muitas vezes as pessoas circulam na Amazônia, até entre países, por estradas informais, por barcos, pequenos barcos nos rios, aviões de pequeno porte, muitas vezes não, mas algumas vezes com atividades ilegais de garimpo, de tráfico de drogas, etc. Então, a Amazônia é um local de difícil controle, né? E esse escape pode acontecer na Amazônia. Por outro lado, o Brasil detém esse título, a maior bacia hidrográfica do mundo, uma grande parte dela protegida, e isso pode servir também como fonte de medicamento. A gente, por exemplo, o famoso quinino e a cloroquina, portanto, que é derivada do quinino, ela é derivada de uma planta da Amazônia, que foi descoberta por índios para combater a malária. Os índios, muito antes dos europeus chegarem, eles foram experimentando algumas drogas silvestres para combater a malária. E eles descobriram o quinino, que depois foi aperfeiçoado, se transformou em remédio, e hoje em dia é muito utilizado para o controle da malária. Então, provavelmente nesses lugares onde
se produz a doença, também é onde se vai produzir o antígeno ou o medicamento para curar essas doenças. Portanto, é importante manter as pesquisas nessas áreas, manter a vigilância, estudar melhor esses ciclos dos micro-organismos nessas áreas e aproveitar dessa biodiversidade para a gente estudar melhor essa química das substâncias naturais, que muitas delas podem se transformar em medicamento. É isso, infelizmente, que a gente não tem visto na Amazônia. A Amazônia é um lugar de pesquisa muitíssimo interessante, não só pesquisa social, mas a pesquisa em biologia, né, que pode render dinheiro e salvar muita gente no futuro. Muita gente está de olho na Amazônia, exatamente, e a forma da gente garantir a famosa soberania brasileira é investir em pesquisa na Amazônia. Professor, falando em pesquisa aqui, para a gente concluir, tanto pesquisa quanto desenvolvimento científico, bom, apesar de todos os problemas que a gente tem enfrentado aqui no Brasil no combate à Covid-19 e também ao desmatamento, a gente tem, em essência, uma vantagem competitiva aqui, que são os laboratórios públicos, como é a Fiocruz e como é o Butantan. E as duas instituições têm tido um papel muito importante, tanto para a produção de vacinas contra a Covid-19, quanto no debate público da vacinação. Eu queria que o senhor dissesse qual que é a importância para a saúde pública de um país você ter instituições como a Fiocruz e o Instituto Butantan, e por que isso deve ser valorizado? Os dois institutos, Butantan e Fiocruz, nasceram de uma necessidade de se estudar o que se chamava na época de doenças tropicais. E as doenças tropicais interessaram, claro, aos europeus que estavam colonizando a África, somente a África e as Américas, mas depois, muitas vezes, esse tipo de pesquisa foi abandonada pelos países chamados centrais, a Alemanha, a França, a própria Espanha explorou uma grande parte das Américas e não se interessava muito pelas doenças que ocorriam aqui. Esse encargo de trabalhar com as doenças tropicais ficou para nós. E, infelizmente, esse mundo tropical também é onde se concentram os países de baixa renda, né? Os países subdesenvolvidos, na África, nas Américas, onde tem pequena capacidade de produção científica, de produção de conhecimento, de descoberta de novas patentes, de novos medicamentos, etc., vacinas. Então, existe um desequilíbrio muito grande entre um mundo que é, em geral, temperado e que tem capacidade de investimento em pesquisa, e o outro mundo que é mais tropical e que tem poucos laboratórios e poucas instituições de pesquisa. Agora, com a globalização, com essa visão mais mundial dos problemas, a Europa, Estados Unidos, Japão volta a ter atenção agora no mundo tropical, porque se sabe agora que qualquer micro-organismo, mesmo desse mundo tropical, pode atingir os países mais desenvolvidos. Então, eu acho que esses institutos estão ganhando apoio internacional. A própria Alemanha está investindo bastante em cooperações com os países tropicais, o Brasil pessoalmente, e existe um intercâmbio muito importante de informação entre esses países, né? Mas, nesse ponto, a gente tem muito que ensinar para o mundo desenvolvido. Quer dizer, como fazer diagnóstico, tratamento de dengue, por exemplo. Os europeus não sabem fazer isso, de malária, né? E muitas vezes um turista alemão volta para a Alemanha com febre e não sabe o que fazer, e provavelmente, muitas vezes, é resultado dessa exposição que ele teve
nesse ambiente mais tropical. Esses institutos localizados... que a gente desenvolveu com HIV também, né? Claro. A gente tem muito... O Brasil e esses institutos têm muito o que aprender e muito o que ensinar, né? Para haver realmente esse ambiente de cooperação internacional que é necessário por causa das pandemias, né? As pandemias estão obrigando, de alguma maneira, esses institutos do mundo inteiro a se relacionar, seja para ter troca de tecnologia, troca de informação, troca de dados. Isso tem sido muito importante. Eu queria lembrar que, mesmo dentro da Amazônia, existem alguns institutos muito importantes, por exemplo, o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, da Amazônia, desculpa, o Instituto Evandro Chagas, em Belém, são fantásticos institutos que, infelizmente, estão sofrendo com corte de verba na pesquisa, perda de pessoal capacitado, muita gente se aposentando, faltam concursos, mas que tem uma tradição enorme de pesquisa, podem ser retomados com mais investimento. A própria Fiocruz também está na Amazônia, né? Também, existem 2 escritórios da Fiocruz na Amazônia, um em Porto Velho e um em Manaus, que tem tido um papel muito importante com a Covid e outras doenças, essas chamadas tropicais. Tá certo, professor. Muito obrigado pelo seu tempo. Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomás, e pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição do roteiro. O Bernardo Afonso fez a edição de som. Fazem ainda parte da equipe Fumaça Joana Batista, Margarida Davi Cardoso, Maria Almeida, Nuno Viegas, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é do Lotus Fever. Ouve mais episódios em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se você quiser ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, entre em www.fumaça.pt/contribuir. Até já.